Oi, gente, tudo bem? Vamos estudar o nosso primeiro conteúdo e vamos retomar a nossa aula de ciências, vamos retomar também a nossa aula de português, para a gente rever rapidamente o conteúdo, e nesse conteúdo que a gente já estudou, eu vou dar mais uma atividadezinha para vocês, tá bom? Preparados aí para estudar e para trabalhar em casa? Então vamos nessa! Olha só. A gente vai chamar essa ideia de bem conectados, né? Porque a gente vai estar conectado depois que terminar nossa aula lá na escola, a gente vai continuar conectados enquanto vocês estiverem em casa. Pelo menos uma horinha durante a tarde ou no início da noite, uma horinha, 40 minutos que você tire para olhar o vídeo e fazer atividade, pegar o caderno, fazer atividade. Isso vai ser bem importante, bem bacana para que vocês consigam aprender mais do que se fosse apenas lá na sala de aula, né? Muito bem. Vocês lembram do doce de batata doce? É claro que lembram, né? Vocês experimentaram o doce de batata doce, que é muito doce, né? Temos aqui o textinho, a parlenda doce de batata doce, olha só. O doce perguntou para o doce, qual é o doce mais doce? E o doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Muito bem, um dos gêneros textuais que a gente precisava estudar era a receita. Então a gente estudou, a gente viu juntos a receita do doce de batata doce. Está aqui ela. Lembram? 1 quilo de batata doce, 800 gramas de açúcar cristal, canela e rama. Aí tem o modo de preparo e vocês fizeram atividades para entender essa receita, certo? Mas não é a receita que a gente vai trabalhar agora. Isso foi só para lembrar mesmo que vocês já estudaram e já fizeram para refrescar na memória. O que a gente vai fazer agora é rever a pontuação, os sinais de pontuação que nós também já estudamos e vocês têm coladinho aí no caderno de vocês. E aí a gente vai fazer agora uma atividadezinha a mais que ficou para trás, na verdade, que não deu tempo de fazer na escola, na aula. Vamos fazer agora em casa, tá bom? Com o caderno de português, vocês vão pintar aqui na parlenda do doce de batata doce o ponto de interrogação e também o ponto de exclamação. Pintar de amarelinho, assim como aquelas bolinhas que eu acabei de botar ali agora, certo? Vamos relembrar então para que servem essas pontuações? Lembram do ponto de interrogação? Para que serve? Alguém saberia me explicar aí para que serve o ponto de interrogação? O Lucas com certeza vai saber me explicar, né? O Caio também, o Juliano também vai saber me explicar, a Anabelle certamente vai saber me explicar, a Lívia vai saber me explicar, a Maria vai saber me explicar também. Acho que os outros todos também vão saber me explicar. Claro, vocês lembram, a gente estudou isso na aula, né? Então, ponto de interrogação serve para a gente fazer uma pergunta, um questionamento, lembram? Por exemplo, na parlenda doce de batata doce está escrito ali, ó. O doce perguntou para o doce, qual é o doce mais doce? Então, sempre que tem esse pontinho de interrogação, a gente sabe que tem que fazer uma pergunta. E aí a entonação da voz é diferente, né? Qual é o doce mais doce? Quantos anos você tem? Onde você mora? Para onde você está indo? Será que vai ficar muito frio? São perguntas. No final dessas frases, a gente vai usar esse pontinho de interrogação. Agora, e o ponto de exclamação, hein? O ponto de exclamação é esse pontinho que está aqui alegre, saltitante. Ele serve para exclamar, para expressar alegria, entusiasmo, espanto, medo. Assim como diz aqui na parlenda, né? O doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Ou então, quando a gente diz assim, nossa, o que é isso? Eu fiz um espanto, né? Uma exclamação e logo depois uma pergunta. Quando a gente faz uma expressão de medo, ai que medo, é um ponto de exclamação que vai após o término da frase.
Tá? Então a gente tem que ler com uma tonalidade diferente, uma entonação da voz diferente. E o ponto final? Quem sabe me explicar para que serve o ponto final? Serve para terminar uma ideia, né? Para finalizar uma frase. Cada vez que se escreve uma frase, se a ideia é simples, vai um pontinho final, que é esta bolinha aqui, que vai lá no final da frase, certo? O ponto final. Então, terminou a ideia, ponto final. Acabou, ponto final. Tá bom? E a vírgula? Ah, tem a vírgula também, né? A vírgula serve para a gente dar uma respiradinha. Você está lendo uma frase, aí tem uma vírgula. Aí dá uma respirada, faz uma pausa, certo? Para daí continuar lendo. Então, aí, se tem uma vírgula ali no meio, tem que prestar atenção, porque a gente não continua lendo tudo de forma linear, correndo, sem parar. Chegou na vírgula, dá uma pausa, dá uma paradinha, respira, e aí continua a leitura, certo? Ou ela serve também para separar as ideias. Por exemplo, fui à feira e comprei banana, vírgula, maçã, vírgula, laranja e batata doce, certo? Então, cada vez que tem a vírgula, a gente dá uma paradinha, faz uma pausa, dá uma respiradinha para continuar lendo. Bem entendidos? Muito bom! Então, a tarefa é pintar aqui na parlenda doce de batata doce de amarelo o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. É só isso mesmo, nada mais. Está bem? Até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Até amanhã.